Ok, então hoje nós temos a lição número 5. E a lição número 5 é sobre places. Places significa lugares, locais, qualquer local geográfico, qualquer local físico, não importa se chama a place ou, em plural, places, tá? Então aqui o bonequinho na direita aqui não dá pra ver porque vocês estão cobertos pela minha... Essa parte da tela está coberta pela minha cara aqui. O bonequinho fala: Where is he going? Where is he going? Ou seja, onde ele está indo? Aí a bonequinha responde: He's going to the gym. He is going to the gym. Ele está indo para a academia. Gym, a tradução seria literalmente ginásio, mas o termo apropriado que nós utilizamos no português é academia, onde você vai malhar, levantar peso, exercitar, etc. Tá bom? Opa, boa tarde. Obrigado por participar aqui da aula. Se você tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Então vamos proceder aqui. A primeira sessão, ou a primeira parte do curso de hoje é, como sempre, Learn the Words, aprenda as palavras. Então a primeira palavra será park. E park significa parque, obviamente. Está basicamente incluído aí na palavra em inglês a definição em português. A palavra número 2 é beach, que significa praia. Palavra número 3, night market, ou mercado noturno. Número 4, store. Store significa loja. Agora, store também pode ser um verbo que significa armazenar. Então, quando você store alguma coisa, você está armazenando alguma coisa. Então, isso serve não somente para ser uma loja, mas também para ser um verbo de armazenar. O que é interessante, porque na loja geralmente você armazena coisas. Então faz sentido no inglês que o local onde você armazena coisas é basicamente a loja. Então no inglês, por isso que você tem a palavra que serve para ambos. Número 5, supermarket. Supermercado. Supermarket nós sabemos que são duas palavras. Market, mercado, como nós vimos aqui no número 3, que é night market, mercado noturno. E supermarket, super, todo mundo sabe o que é isso, é muito grande, é enorme, então supermercado. Número 6, restaurant. Restaurant. Que é restaurante, obviamente, é bem fácil esse aí. Número 7, swimming pool, a piscina. Aliás, nós vimos esse termo na lição anterior, se eu não me engano. E, na verdade, quando você fala piscina em inglês, você não precisa determiná-la como swimming pool, você pode simplesmente falar pool, isso também serve para piscina. Contanto que você esteja num local onde exista uma piscina, né? Obviamente a pessoa vai saber que você está se referindo àquilo no contexto da conversa. Número 8, department store. Department store, não sei porque aqui não está traduzido, é algum erro do livro, obviamente, mas a definição é loja de departamento. Novamente, store, número 4 é loja, department é departamento, então department store, loja de departamento. Número 9 é a mais difícil de todas, cinema, né? Mas a pronunciação em inglês a pronúncia em inglês é cinema. Então a ênfase está na primeira sílaba, cinema. Em vez do português, que é cinema, né? Então, cinema, cinema. Então, a ênfase está no oposto da palavra, dependendo do idioma que você utilizar. Número 10, gym. E como nós já vimos anteriormente na conversinha entre os dois bonequinhos no topo da página, que está atrás da minha cara, gym é academia. Academia onde você vai malhar. Próxima sessão, learn a verb, aprenda um verbo. Então vamos lá, o verbo é walk.
walking, walked, walked. Walk significa andar, walking é andando, walked é andou, andei, andado. Então a frase que nós temos aqui, do Peter, que é Pedro, né, em português, ele fala: We first walked around the supermarket. Primeiro nós andamos dentro do supermercado. That was boring. Isso foi entediante. Ou aquilo foi entediante. Porque boring significa entediante. Agora, perceba aqui na frase que ele fala: We first walked around the supermarket. Around significa em torno, ao redor. Então, se você traduzir essa frase literalmente, parece que eles andaram ao redor do mercado, ou seja, do lado de fora, né? Rodeando o mercado. Mas não é o caso. Aqui no contexto em inglês, quando você fala We first walked around the store, the supermarket, the cinema, the swimming pool. Bom, swimming pool não serve porque é piscina. É claro que você vai caminhar ao redor da piscina. Mas quando você fala isso em inglês para outros locais, ou lugares ou places, conforme eles são, você está simplesmente andando dentro daquele local e olhando as coisas e só passando tempo. É o que significa, tá? Agora a próxima sessão, que é Learn an Idiom. Aprendo uma expressão idiomática. E ela é Have a change of heart. Ou seja, tenha uma mudança de coração. Change é mudar, heart é coração. Então tenha uma mudança de coração. O significado, ou a palavra meaning, que significa significado, é o seguinte: to change your mind about something. Ou seja, alterar a sua mente sobre alguma coisa. Alterar o seu pensamento sobre alguma coisa, a maneira pela qual você vê algo. Have a change of heart, ou seja, altere a sua concepção sobre alguma coisa. Se tiver algum preconceito, alguma ideia pré-concebida sobre alguma coisa específica, having a change of heart seria você alterou aquela ideia que você tinha anteriormente para algo novo. Então a frase aqui, I've é I have. I have had a change of heart about this place. Let's go to another restaurant. Ou seja, eu mudei de ideia sobre esse restaurante, esse local. No caso, restaurante, porque é o próximo sujeito da frase, né? Então, eu mudei de ideia sobre esse restaurante, vamos para outro restaurante. Ou seja, em primeiro lugar eu achei que eu queria comer aqui, aí depois mudei de ideia e quis ir para outro lugar. Então essa é a frase aqui da lição. Procedendo. Agora nós temos a conversa entre o Pedro e o Kevin. Peter and Kevin. Kevin, em inglês, é Kevin. Nós temos a tendência em português de pronunciar o N como M, né? Kevin. Kevin parece mais M do que N, mas em inglês eles realmente colocam ênfase no N. Kevin. Kevin. Tá? Então vamos lá com a conversa. O Peter fala: Hi Kevin, what did you do last weekend? Oi Kevin, o que você fez fim de semana passado? Aí o Kevin responde: I went swimming. Eu fui nadar. Went é o passado de go, que é ir. Então, went é fui. I went, eu fui swimming, nadar. Aí o Peter pergunta: Where did you go swimming? Onde que você foi nadar? E o Kevin responde: At first, Dad wanted to go to the beach, but it was too cold. Então ele está dizendo em primeiro lugar, o meu pai, Dad é pai, Dad é um termo mais íntimo ou amoroso para chamar o seu pai. É como se fosse papai. Não. Papai é mais... Você pode falar daddy.
Daddy, D-A-D-D-Y, é papai. Dad é pai. Father é pai, mas é o termo bem apropriado para pai. É um termo mais assim... Eu não sei explicar direito o termo em português. Deixa eu pensar aqui. Não sei, seria um jeito mais educado de falar. Não sei. Mas você pode falar dad, não tem problema nenhum. Então a frase: At first, Dad wanted to go to the beach. Em primeiro lugar, o meu pai queria ir para a praia. Entretanto, estava muito frio. Too cold, muito frio. Too sendo o advérbio, que está enfatizando o frio, né? Que está dizendo que estava muito frio. Aí o Peter fala: I agree. Eu concordo. The water would have been freezing at the beach. A água estaria congelando ou congelada na praia. Freezing é uma palavra que nós vimos na lição anterior, que eu vou colocar no YouTube, no meu canal do YouTube, tá? Se você quiser verificar as lições anteriores que nós já fizemos, que é a 1, 2, 3, 4. Se eu não me engano, as 3 já estão lá. Eu vou colocar a 4 hoje no YouTube. E essa, quando nós terminarmos, será colocada no YouTube durante essa semana. Que vem agora, obviamente. Aí Kevin fala: Dad decided to take me to the swimming pool instead. O meu pai decidiu me levar para a piscina em vez da praia. Instead significa em vez. Ou substituindo algo. Então, aqui, o que ele está substituindo? A praia com a piscina. Então, Dad decided to take me to the swimming pool instead. Ok? Aí o Peter fala: Do you have the swimming pool next to the big park? Desculpa, do you mean the swimming pool next to the big park? Você está se referindo à piscina ao lado do parque? Mean, a palavra, significa. Então ele está perguntando: você significa ou quer dizer ou está falando sobre aquela piscina ao lado do Big Park, ou parque grande? Aí o Kevin responde: Yes, that's right. Isso, sim, isso mesmo, isso. Ou, literalmente, sim, isso é correto. Aí o Peter fala: Mary is going to that swimming pool now. A Maria está indo para aquela piscina agora. Aí o Kevin fala: I like that one because it has warm water. Então você vê como essa conversa vai acrescentando os termos que foram ensinados na lição anterior. Então ele fala: eu gosto daquela piscina. I like that one. Aquela piscina está referindo-se àquela piscina. Então one aqui é o pronome da piscina. I like that one because it has warm water. Eu gosto daquela piscina porque ela tem água morna. Warm significa morno. Aí o Peter fala: Last week, you said you were going to see a movie, right? Semana passada você disse que você ia ver um filme, certo? Aí o Kevin fala: I had a change of heart about going to the cinema. Então está aqui a expressão que nós aprendemos na sessão anterior. Eu tive uma mudança de coração, uma mudança de ideia. Eu mudei minha ideia e decidi ir para o cinema. Ou em vez de ir para o cinema, decidi ir para outro lugar. Ou seja, aqui é a piscina, né? Aí o Peter pergunta: Really? Why? Really? É mesmo? Por quê? Aí o Kevin fala: Because I haven't been exercising much lately. Porque eu não ando exercitando muito ultimamente. Aí o Peter fala: That's true. Isso é verdade. That is true. I have not seen you at the gym for a long time. Long time sendo uma duração longa de tempo, então ele está falando aqui: eu não lhe vejo na academia há muito tempo. Aí o Kevin fala, ou pergunta: How about you? E você? Ou seja, e sobre você?
Porém, em português você nunca perguntaria e sobre você, você falaria e você. Mas em inglês você falaria, ou você fala how about you. Embora você pode também falar and you, que é e você, né? What did you do on the weekend? O que você fez no fim de semana? Weekend, week, and, week, semana, and, fim, inverso, fim de semana, em inglês, weekend. Aí o Peter fala, I went shopping with mom. Eu fui fazer compras com a minha mãe. Shopping é do verbo shop. Shop é comprar. Shopping é comprando. Mas aqui no caso ele está dizendo eu fui comprar com a minha mãe. Então, eu fui fazer compras com a minha mãe. Seria a tradução adequada. Agora, uma coisa interessante aqui. Nós vimos que loja em inglês é store. Entretanto, nós podemos também usar o termo shop para definir loja. Nós não temos o shopping center em português, que é uma adaptação da palavra em inglês, que é um centro de compras. Se é um centro de compras onde você está shopping, ele vai ter o quê? Shops, ou seja, lojas. Aí o Kevin pergunta, was that fun? Você se divertiu? Isso foi divertido? Fun significa divertido. Aí o Peter fala, yes or no. Sim e não. Mais ou menos, né? Mais ou menos em inglês é so-so. Aí o Kevin pergunta, what do you mean? Como assim? O que você quer dizer com isso? O que você quer significar com isso seria a tradução literal. O que você significa? Mas em português seria, como assim? Aí o Peter fala, we first walked around the supermarket and that was boring, or that was boring. Antes nós caminhamos dentro do mercado, do supermercado, e isso foi entediante. Ou aquilo foi entediante. E nós já falamos sobre essa frase na sessão anterior. Aí o Kevin pergunta, and then? E depois? Aí o Peter fala, later we went to the night market. That was a lot of fun. Mais tarde nós fomos para o mercado noturno. E isso foi bem divertido. Lot significa muito. Lot também significa uma parcela. Então, parcela pode também ser algo com muita coisa, né? Uma grande parcela. Então, aqui no caso em inglês, lot pode servir para os dois. Entretanto, lot aqui, nesse contexto, é muito. É uma abundância de divertimento. Ok, próxima sessão. Preencha as linhas em branco. Fill in the blanks. Blank significa em branco. O Kevin fala, Dad, em branco, to take me to the swimming pool, em branco. Vamos olhar para a conversa ali. Então vemos aqui, Dad decided to take me to the swimming pool instead. Então, Dad decided, meu pai decidiu me levar para a piscina em vez da praia, né? Como nós vemos aqui, beach. Então, Dad decided to take me to the pool instead. Aí o Peter fala, ou pergunta, do you mean the, em branco, pool next to the big, em branco? Então nós sabemos aqui. O que vai ser aqui? Tá aqui a resposta já, swimming pool. Do you mean the swimming pool next to the big, o quê? Park, né? Porque tá aqui nessa pergunta também. Aí o Kevin fala, I had a, e nós sabemos que isso é a expressão que foi ensinada nessa lição. Então, I had a change of heart about going to the... E nós sabemos que é o cinema, né? Porque ele não quis ir para o cinema. Porque ele não está exercitando muito ultimamente. Então, I had a change of heart about going to the cinema. Nós vemos a frase aqui embaixo. Aí o Peter fala, Mary is, branco, to that swimming pool, branco. A frase está aqui a cola, né? A resposta. Mary is going, está indo para essa piscina agora.
Então, Mary is going to the swimming pool now. Aí a próxima frase do Kevin, ele pergunta, how em branco you? What did you do on the em branco? Então tá aqui a frase, né? How about you? E sobre você, ou eu você. About significa sobre. What did you do on the weekend? O que você fez no fim de semana? Aí o Peter responde, I, em branco, shopping with, em branco. Então tá aqui, ó, I went shopping with my mom, or with mom, né? Você pode falar my mom ou mom, tanto faz. É óbvio que é a sua mãe, de quem você está falando, né? Então, I went shopping with mom. Eu fui fazer compras com minha mãe. Aí o Peter fala, we first walked around the branco, that was em branco. Então tá aqui a resposta, a cola, né, da conversa anterior. Primeiro nós caminhamos dentro do supermercado, andamos no supermercado. Aquilo foi entediante. Então, we first walked around the supermarket. That was boring. Próxima sessão, answer the questions. Responda às perguntas. Número 1. What did Kevin do last weekend? O que o Kevin fez fim de semana passado? Tá aqui então, né? Segunda frase. Ele fala, I went swimming. Então a resposta é, Kevin went swimming. Ou utilizando o pronome, he went swimming. He, ele, né? Significando Kevin. Número 2. Where did Kevin's father first want to go? First é primeiro, father é pai, outra palavra para dad, como nós já falamos antes. Então, onde que o pai dele queria ir em primeiro lugar? Tá aqui a resposta. At first, dad wanted to go to the beach, but it was too cold. Em primeiro lugar, ele queria ir para a praia, mas estava muito frio. Então, a resposta aqui, nós podemos dizer Kevin's father first wanted, queria, que é o passado de want, querer. Kevin's father first wanted to go to the beach. Número 3. Why did Kevin have a change of heart about seeing a movie? Por que o Kevin teve uma mudança de coração, né? Uma mudança de ideia sobre ir assistir um filme? Por que ele não quis ir assistir um filme? Então nós já sabemos, ele responde aqui, because I haven't been exercising much lately. Porque ele não anda exercitando muito ultimamente. Então a resposta aqui será because he, pronome novamente, significando Kevin, because he has not, não haven't. Haven't está errado aqui nessa frase. Has not, ou hasn't, junto, truncado com apóstrofe. Because he hasn't been exercising much lately. Número 4. Where is Mary going now? Onde que a Maria está indo agora? Então nós sabemos já aqui do bate-papo que Mary is going to that swimming pool now. A Maria está indo para aquela piscina agora. Então, where is Mary going now? She, pronome, apontando para Maria, is going to the swimming pool now. Ela está indo para a piscina agora. Número 5. What did Peter think about walking around the supermarket? O que o Peter pensou sobre andar dentro do supermercado? Ele se divertiu dentro do supermercado? Basicamente é a pergunta. E nós sabemos que ele achou que foi entediante, não foi? Tá aqui embaixo. We first walked around the supermarket. That was boring. Boring é a palavra para entediante. Do verbo bore, que é entediar. Boring é entediando ou entediante. E bored é entediado no passado. Então, what did Peter think about walking around the supermarket?
Peter thought, T-H-U-G-H-T, que é o passado de think, de pensar, ou seja, thought é pensou. Peter thought it, o pronome significando a caminhada dentro do supermercado, was boring. Peter thought it was boring. Tá bom? Agora vamos para a última sessão aqui da lição de hoje. Write the answer next to the letter A. Escreva. Opa, desculpa gente, deixa eu entrar aqui de novo. Me dá um minutinho. Fica à vontade, tá? Esse e-mail aqui que eu coloquei ali, aquele dk00122@gmail.com. Se vocês quiserem mandar uma pergunta específica sobre o inglês, alguma dúvida que vocês tenham sobre o idioma, fica à vontade, pode enviar pelo e-mail, que na semana que vem eu abordarei essa pergunta na classe, tá? Ou se vocês quiserem também ir nos próprios comentários do YouTube, onde eu deixo esses vídeos, se vocês forem assistir às aulas anteriores, pode deixar o seu comentário lá que eu vou dar uma revisada, aí eu respondo na próxima classe. Tudo bem então, vamos proceder aqui com a última sessão dessa lição número 5, sobre places, ou seja, locais, ou lugares. Então, write the answer next to the letter A. Escreva a resposta ao lado da letra A. A significa answer, né? Que é a resposta. Então, Kevin and his father, branco, to the beach because it was too cold. Nós sabemos que eles não foram para a praia porque estava muito frio, né? Então, seria aqui did not. Os dois não foram para a praia porque estava muito frio. Kevin and his father did not go to the beach because it was too cold. Didn't went está completamente errado em inglês. Don't go seria quando você fala para alguém ou está avisando aquela pessoa para não ir a algum lugar, não vai lá. Don't go there. E doesn't go seria quando você está dizendo sobre alguma pessoa que não vai em algum lugar. Então, aqui no caso seria Kevin does not go to the beach. Então a resposta é didn't go. Kevin and his father did not go to the beach because it was too cold. Número 2. The water would, branco, freezing at the beach. The water would have freezing at the beach não faz sentido nenhum. Então isso está errado. The water would had been freezing está errado também, porque aqui nós temos duas palavras que estão, dois verbos do passado, que não faz sentido. The water would be freezing também não faz sentido algum. Então a resposta é D, have been, que é ter e estaria, né? Então, a maneira certa de falar aqui em inglês seria the water would have been freezing at the beach. Número 3, the swimming pool is, branco, the big park. Então nós sabemos que, bom, eu não me lembro agora, deixa eu ver aqui. Next to the big park, ok. Então the swimming pool is C, next to the big park. Não é near, que é próximo. Não é in front of, que é na frente. Front significa frente. Não é behind, que é atrás. É next to, ao lado de, ou ao lado do parque grande. Número 4, Mary to that swimming pool now. Mary going to that swimming pool now está errado. Tem um verbo que está faltando aqui. Mary goes to that swimming pool now. Está certo. Mary gone to that swimming pool está errado. Porque deveria ser, então, Mary has gone to that swimming pool. Sem o now. Porque gone significa que foi. Ou seja, não seria agora. Se já aconteceu, não pode ser agora. A não ser que ela seja uma viajante do tempo. Então, Mary, em branco, to that swimming pool now. Mary is going. Os dois aqui estão certos. Mas só que aqui, goes, significa ela geralmente vai para a piscina. É onde ela vai com frequência. Tá? É o que significaria nesse aspecto aqui, nesse contexto. Agora, se ela está indo agora, nesse momento, só nessa vez, Mary is going to that swimming pool now, que é o que está lá na conversa. Então, o B. Número 5, Kevin. Em branco, that swimming pool because the water is.
Kevin likes. Lembra, porque Kevin é uma pessoa só. Então likes em plural, em vez de like, que é o singular, seria utilizado para mais de uma pessoa. Então Kevin e alguém mais, like. Só o Kevin likes that swimming pool because the water is warm. A água é morna, que é a resposta da conversa anterior. Né? Não é fria. Então, o B. Número 6, Kevin, em branco, a movie last weekend. Nós sabemos que ele não viu o filme, porque em vez do cinema ele decidiu ir para a piscina para exercitar. Então, Kevin did not see a movie last weekend. Didn't see a movie last weekend. Não viu um filme fim de semana passado. Kevin saw a movie last weekend, que é o passado de see, de ver, saw é viu. Então, Kevin, nós estaremos dizendo aqui que o Kevin viu um filme fim de semana passado. O que é errado. Kevin did not see a movie last weekend. Ele não viu um filme last weekend. Um filme no fim de semana passado. Didn't saw está errado, porque são dois verbos no passado. Não faz sentido algum. Kevin had seen a movie last weekend. Também não faz sentido aqui no contexto. Número 7. Kevin, em branco. A change of, em branco, about seeing the movie. Então nós sabemos pela expressão que o Kevin teve uma mudança de ideia sobre ir assistir um filme. Então aquela expressão have a change of heart, aqui é no passado, had é o passado de have, has é presente de have também. Então no caso aqui nós já podemos eliminar o has, porque está no passado, então o A e o C estão errados. E o B e o D estão corretos, então... Quer dizer, desculpa, o B e o D estão corretos em termos do had, mas como ele teve uma mudança de decoração conforme a expressão, então tá aqui é o D, had a change of heart. Kevin had a change of heart about seeing the movie. Agora, uma dicasinha do inglês. Você pode falar também, I changed my mind. Mind é mente. Então eu mudei minha mente, eu mudei minha ideia sobre ir àquele lugar. Não tem problema nenhum, tá certo falar isso. Você pode falar I had a change of heart ou I changed my mind. Eu tive uma mudança de coração, eu mudei minha mente. Número 8. Peter first walked around the... E nós sabemos que ele caminhou primeiro no supermercado. Então, Peter walked around the supermarket, que é o A. Tá? Não foi no mercado noturno, que é o night market. Não foi na praia, que é a beach. E não foi na piscina, que é a swimming pool. E é isso para a lição número 5 de hoje, desse sábado. Sábado que vem estaremos aqui novamente para a lição número 6, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, ou 15 horas, horário de Brasília, 2 da tarde, horário aqui da Eastern Coast, Eastern Standard Time aqui nos Estados Unidos. Novamente, se vocês tiverem alguma pergunta, escrevam para o meu e-mail, dk00122, sobre alguma coisa específica concernente ao inglês, que eu abordarei isso na classe seguinte, ou talvez eu farei um vídeo... só para esse tipo de questões, e eu colocarei isso lá, se for do seu interesse. E também, se você tiver alguma sugestão ou alguma outra coisa que você queira compartilhar comigo, fique à vontade para deixar seu comentário embaixo do vídeo no YouTube, quando eu colocar isso aqui no YouTube, ou venha participar da classe ao vivo e conversar comigo, interagir comigo sobre inglês, que eu estarei aqui pronto para lhe ajudar o máximo possível dentro do meu alcance, tá? Então é isso aí. Agradeço a todos vocês por participarem hoje. E nos vemos no fim de semana que vem, então, tá? Espero que vocês tenham um bom resto do fim de semana. E é isso. Um abraço para vocês. Até a próxima.